Enquanto estamos na terra, nós vamos andar por desertos, até desfrutar dessa bênção. É isso que Deus está falando, irmãos. Deus chama Moisés, que era o líder do povo até então, e ordena a Moisés que escolha 12 homens para uma missão de espionagem. Aqueles 12 homens deveriam atravessar o Rio Jordão e ir até a terra de Canaã e fazer um relatório minucioso sobre aquela cidade, sobre aquela terra, porque era ali que Deus havia prometido que o seu povo iria viver. O que chama atenção aqui, irmãos, é que Deus deu uma missão para pessoas qualificadas. No versículo 2, Deus está dizendo: envie um príncipe de cada tribo. Você pode observar, quando Deus diz para Moisés, escolhe homens, ele diz: ei, escolhe príncipes, um de cada tribo. Eram quantas tribos em Israel? 12. Então ele está mandando escolher 12 homens especiais, príncipes, para aquela missão. Veja, eles foram escolhidos de maneira criteriosa, porque eram capazes, porque eram inteligentes, porque eram líderes. Eles eram príncipes, eles eram nobres, eles eram homens de valor, eles eram homens ilustres. Sabe por que Deus chama essas pessoas? Porque o príncipe enxerga a vida de uma maneira diferente. Ele tem um olhar diferenciado. O príncipe tem um olhar de conquistador, o príncipe tem um olhar de autoridade. Meu irmão, eu quero nesta noite lembrar os irmãos do que Deus tem falado conosco nos últimos tempos. Deus tem colocado diante de nós, desta igreja, grandes conquistas. Nós temos anunciado isso. E Deus nos escolheu para usufruir, Deus nos escolheu para essa empreitada. E sabe por quê? Porque somos príncipes do Senhor, amém? Porque somos filhos de Deus, porque Deus olha para nós e vê a nossa capacidade. Talvez você não consiga enxergar, porque a tua visão ainda está deformada. Você se vê tão pequeno e Deus te vê grande. Você se vê tão incapaz e Deus te vê competente. Aleluia. Portanto, ao longo dessa jornada, durante cada luta, durante cada batalha, se comporte como um filho de Deus, se comporte como um príncipe do Senhor, se comporte como alguém que foi escolhido porque está à altura da missão. Aleluia. Aqueles 12 homens receberam do líder instruções. Eles, quando se deslocam para a terra prometida, eles vão ali representando toda uma nação, e eles tinham uma missão detalhada. Eles tinham que fazer um relatório detalhando tudo o que eles observassem ali. E quando Moisés disse que eles deveriam ir, ele diz exatamente o que eles deveriam observar. Entre os versículos 18 e 20, está dizendo que eles tinham que observar, em primeiro lugar, a terra. Veja a qualidade desta terra, veja o relevo, se é acidentado, se é plano, se é montanhoso. Veja se essa terra é boa, se é uma terra boa para plantar. Veja se essa terra é uma terra fértil, ou se o terreno é duro. Veja se esse terreno é um terreno que tem adubo. Veja se nessa terra tem frutos, olha a qualidade desses frutos. Olhe as cidades, vejam se elas têm muro ou se essas cidades não têm fortaleza alguma, proteção alguma. Vejam os moradores dessa cidade. Aqueles 12 homens passaram 40 dias ali, e após 40 dias eles retornam e trazem a Moisés um relatório sobre o que viram. E aí uma coisa que chama atenção: quando 10 daqueles homens vão apresentar o relatório, no relatório que eles apresentam, eles destacam mais os pontos negativos que os pontos positivos. Eles dão uma ênfase maior àquilo que eles iam como negativo naquele lugar.
e pouca coisa eles enfatizam do que é positivo naquela missão. Quando você pega o versículo 27, eles haviam reunido toda a congregação, toda a nação de Israel, há uma multidão ali esperando o que eles vão dizer sobre o que viram naquela terra. E eles começam constatando exatamente o que Deus havia dito que tinha naquela terra. Eles começam lá dizendo: gente, a terra é muito boa. A terra é uma terra boa. Assim como Deus disse, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra frutífera, é uma terra abençoada. Irmãos, eles começam bem, mas em determinado momento a coisa entorta. Quando eles chegam e dizem, mas, aí a partir desse mais, a coisa desanda. A partir daí eles começam a enfatizar uma série de aspectos negativos. Eles estão dizendo, a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem homens violentos. A terra é boa, mas os muros da cidade são muito altos. A terra é boa, mas as muralhas são intransponíveis. Gente, a terra é boa, mas é praticamente impossível da gente conquistar. Vejam, eles dizem uma coisa positiva, mas logo em seguida eles derrubam tudo, porque enfatizam um aspecto negativo. Eles deveriam ter chegado e ter dito, gente, assim como Deus disse, a terra é uma terra boa, e nós vamos poder usufruir, vai ser bênção, mas eles começam, queridos, a colocar uma série de aspectos negativos. E é o que eu quero dizer mais uma coisa para a igreja. Muitos vivem desistindo das bênçãos de Deus, porque se fixam em detalhes menores, em coisas pequenas, irmãos. E aí, ele não consegue conquistar, ele não consegue desfrutar, ele não consegue receber, porque de tanta coisa que ele poderia observar, de tanta coisa que ele poderia se apossar, ele vê um detalhe, ele vê uma mancha, ele vê um probleminha, e aquilo ali se torna tudo. Ah, pastor, ser crente é bom, mas, olha só, e esse mais vai impedir dele ser um crente. Ele constatou o princípio de tudo, que é bom, mas, e a partir daí ele está dizendo, eu sou muito novo, mas eu ainda tenho que me divertir, mas eu vou deixar para depois. Ah, pastor, essa igreja é muito boa, glória a Deus, se ficasse só aí. Mas sabe por que ele não está se congregando? É boa, pastor, mas tem fulano de tal que faz parte dessa igreja, se ele estiver aqui eu não fico. É boa, pastor, mas eu não gosto disso. É boa, pastor, veja, irmãos, sabe, se apega a um detalhe, e com isso ele perde a bênção do Senhor. Ah, pastor, meu marido é um homem bom, é um homem de Deus, mas, irmão, fica só aí. Aí pronto, irmão, começa a descrever uma série de aspectos lá, que ao mesmo tempo ela joga o nome do irmão na lama. Ela, sabe, está dizendo aos poucos, pastor, não é tão bênção assim não, sabe? E nós sempre, irmãos, temos essa situação. Veja, esse mais, ele sufoca tudo de positivo que você diz. É como se você desmanchasse. E aí, porque eles estão dando atenção aos aspectos negativos, eu gostaria nessa noite, irmãos, de convidar você a fazer um exercício. Sempre que você estiver enfatizando algum aspecto positivo do que Deus te vocacionou, do que há na obra do Senhor, e que você, irmãos, tivesse a inclinação para colocar o mais e com isso desmanchar, vamos fazer o exercício de transformar esse mais no mais positivo. Vamos inverter as coisas. Você pode usar o mais para destacar algumas coisas ruins, mas você pode pegar esse mais e destacar algumas coisas boas. Você pode dizer, eu sei que eu tenho alguns problemas na minha vida, mas com Cristo eu sou mais que vencedor. Amém? Aleluia! Veja como o mais passou a ter um sentido completamente diferente. Você pode dizer assim, olha,
eu sei que eu convivo com uma pessoa difícil, mas